Capítulo aqui, que é o capítulo 4 do livro de Gênesis, nós temos aqui o mundo e a igreja representados aqui, tá? Na pessoa de Caim e na pessoa de Abel também. Ou seja, nós temos Abel e Caim dentro de uma mesma família. Se a gente for analisar as famílias, você vai perceber que sempre vai ter lá, não em todas, mas sempre, na maioria das vezes, haverá um Caim e haverá também um Abel. Isso estou falando aqui de naturezas, de sentimentos que às vezes são expressados na mesma forma. Então esse texto aqui é muito importante, eu até digo que é importantíssimo para nós. Às vezes nós lemos ele de forma muito resumida, muito rápida, e quase não entendemos qual é o propósito desta passagem bíblica. Mas isso aqui é profundo para nós, irmãos. E esse texto, na verdade, é um alerta para nós, para mostrar que o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Eu quero que você atente a essa palavra. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro, tá? Ou seja, o nosso maior inimigo, irmão, não é o nosso irmão. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se um dia você quiser descobrir quem é o seu maior inimigo, é só você olhar no espelho. E essa história vai nos exemplificar e nos ensinar muito bem isso aqui. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós percebemos que Adão e Eva foram vencidos pelo diabo. Capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva foram vencidos pelo diabo. No capítulo 4, os irmãos vão perceber que Caim foi vencido pela carne, pela natureza carnal. No capítulo 3, conforme já estudamos, Eva foi seduzida a pecar. E eu expliquei muito bem isso para os irmãos. Ela foi seduzida a pecar. No capítulo 4, no caso de Caim, ele não aceitou ser convencido do seu pecado, nem mesmo pelo próprio Deus. Nem Deus o convenceu de seu próprio pecado. Então, nós vamos ver depois que Caim não vai confessar o pecado e nem vai aceitar a disciplina divina. Veja que sujeito de coração duro. Não aceita confessar o pecado e também não aceita a punição de Deus. Então eu quero que os irmãos reflitam muito bem sobre este assunto, porque esse texto aqui tem muito a nos ensinar, tem lições preciosíssimas para nós, que às vezes nós vivemos no dia a dia. E qual é a primeira lição que vamos extrair aqui e passar para os irmãos? Temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Eu vou repetir para facilitar o entendimento dos irmãos. Temos que ter cuidado com nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Esse texto aqui, meus irmãos, é uma refutação, uma clara refutação a uma, vamos dizer assim, uma filosofia já bastante antiga, porém muito popular nos dias de hoje, que tenta explicar dizendo que o homem, o ser humano, é uma tábula ou uma tábua rasa. Eles dizem que o homem, o ser humano, é uma folha em branco. Ou alguns dizem que o homem é o resultado do meio. É assim que tenta explicar essa filosofia. Mas lendo esse texto aqui, você vai perceber que o homem não é influenciado pelo meio que ele vive. Por exemplo, no caso de Caim, nós percebemos aqui, Caim. O texto que está explicando para nós, esse texto que acabamos de ler, mostra que Abel e Caim viviam num ambiente diferenciado do ambiente que nós vivemos hoje. Por exemplo, um ambiente cheio de promiscuidade, um ambiente corrompido. Não era esse ambiente que Abel e Caim viviam. O meio em que eles viviam era um paraíso, era um meio muito bom,
era um meio que tinha tudo para não ser corrompido, para não ser dominado pelo mal, conforme nós vamos ver aqui nos versículos à frente. Então cai por terra essa teoria de que o homem é o produto do meio, conforme o meio em que ele vive, então ele se torna igual àquilo, né? Um dia eu vi um videozinho que colocaram uma galinha lá no meio de um, não sei se é um marreco, o que era lá, e daqui a pouco a galinha começou a andar igual um marreco, do mesmo jeitinho, do mesmo jeito. Aí alguém falou assim, está vendo? É influenciado pelo meio em que vive. Mas eu conheço tanta gente boa, irmão, que vive num mundo terrível, em meio de famílias desestruturadas, e são pessoas que são boas, não se corromperam, não se deixaram levar pelo mal, não se tornaram maus como aqueles são. Então, por exemplo, aqui, no tempo de Caim e Abel, não tinha violência, até então não tinha violência, não tinha, por exemplo, tráfico de drogas, como tem hoje a reveria aí, não tinha injustiça social, não tinha decadência de costumes. Eu enumerei algumas coisas aqui, porque na verdade, Caim e Abel, os irmãos sabem que eles não tiveram avós, não é? Não tiveram avós, por conseguinte não tiveram também tios, não tiveram primos, não tiveram sobrinhos, não tiveram inimigos. Eles não tinham, por exemplo, poluição sonora, não tinham poluição ambiental, não tinha desemprego, não tinha violência urbana. A lista é enorme. Então, o meio em que Caim e Abel viviam era um meio sem essas coisas, sem esses males. Você está entendendo, irmão? O ambiente em que eles viviam não tinha nada disso que eu relacionei aqui. Então eu pergunto para os irmãos, onde é que estava o problema? Já que Caim foi corrompido, aonde estava o problema? Onde? No coração de Caim. Lembra de Lúcifer, o querubim ungido? Onde é que ele estava quando ele pecou? Onde? No céu. Mas no coração dele nasceu o pecado. Então o homem não é o produto do meio. Essa teoria é uma falácia. O homem não é uma folha em branco, não é uma tábula rasa, conforme ensina essa teoria. O ser humano, ele é aquilo que realmente ele decide ser. Então veja bem, irmãos, o perigo que nós muitas vezes corremos quando nós não entendemos essa situação. O que eu aprendi aqui, irmão, que isso retrata a malignidade do pecado, porque o pecado pode entrar no coração de qualquer um de nós aqui. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher que diz assim, eu nunca pequei e nunca vou pecar. Esse é o grande erro do ser humano. É por isso, conforme diz a Bíblia, quem pensa estar em pé, cuidado para não cair. Então você pensa que está em pé, se você pensa que está em pé, cuidado para você não cair, porque a malignidade do pecado é muito grande. Olha que Caim e Abel não tinham nada disso, e eles foram corrompidos por um mal que nós vamos entender no decorrer da pregação aqui. Então esta é a primeira lição. Nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Vamos ver que esse problema que entrou no coração de Caim vai resultar numa tragédia familiar, numa tragédia dentro da sua casa. Então cuidado, irmão, com os seus sentimentos que você está lutando aí, que às vezes ele pode ser aflorado e pode atingir a sua casa, pode atingir a sua família, porque existem problemas intrapessoais que o ser humano acha que o problema está no outro, mas o problema está dentro dele. Mas eu vou profetizar aqui esta noite, irmão, que Jesus vai fazer cura interna aqui hoje, viu? Ele tanto pode curar por fora, como Ele também pode curar por dentro, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os seus sentimentos, nem todos. Notem aqui, irmãos, que Caim e Abel nasceram do mesmo tronco, ou seja, são filhos dos mesmos pais,
Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Eles recebem as mesmas instruções, sugam o mesmo leite materno, crescem no mesmo ambiente, escutam as mesmas histórias. Imagina Adão e Eva contando a história para Caim e Abel, os dois sentados ouvindo os pais explicando, os dois estavam acompanhando as histórias dos seus pais. Porém, quando nós vamos lá para o livro de João, primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 12, veja o que o evangelista aqui escreve: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Olha a diferença, irmão. Dois irmãos cresceram na mesma casa, filhos dos mesmos pais, ouviram as mesmas histórias, acompanharam os mesmos exemplos, mas aqui o texto está dizendo que Caim era do maligno e Abel era um homem temente a Deus. Como é que pode, irmão, dentro de uma mesma família, duas pessoas com naturezas, com personalidades diferentes, com rumos e decisões diferentes que tomaram? Mas essa é a história de Caim e Abel. Caim era um homem hipócrita, mas Abel era um homem temente a Deus. Caim concorria com seu irmão, mas Abel adorava a Deus. Dois irmãos cresceram no mesmo ambiente, nascem na mesma casa, mas eles crescem de forma diferente. Eles têm vocações diferentes, eles têm religiões diferentes, porque nós vemos aqui que a religião de Abel era uma religião verdadeira, mas a religião de Caim era uma religião falsa. Será que existe religião verdadeira e religião falsa? E é claro que existe. Aqui está o exemplo. É por isso que nós temos aqui nesse texto o mundo e a igreja representados aqui. Então veja bem, irmãos, um fato curioso, e eu fiz questão de anotar aqui, é que quando os meninos nascem, quem é que nasceu primeiro? Caim. Caim é o primogênito. Ele recebe um nome, e é interessante que o nome dele ali significa possessão, não no sentido de estar possuído, mas no sentido de posse, adquirido por Deus. Este é o significado do nome de Caim. Quando Adão e Eva dão o nome a Caim, a esperança deles é colocada em Caim, porque Adão estava na expectativa da promessa do Messias, porque quando Deus aplica a sentença à serpente, ele falou que da semente da mulher nasceria um. Então ali estava a promessa do nascimento do Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. Aí Adão deve ter pensado: esse aqui é o menino, esse aqui vai ser o nosso Salvador. Então coloca o nome dele de possessão, adquirido por Deus, aguardando que ele fosse o cumprimento da promessa. Aí nasce Abel, e diz a Bíblia que eles dão um nome já mais simples, mais pejorativo. Coloca o nome dele de Abel, que significa sopro, ou vaidade, ou passageiro. Perceberam aqui, irmãos? Quando os pais dão um nome a Caim, estão dando um nome pomposo. Sabe aquele nome forte? Meio americanizado, né? Nome forte, não é? Porque tem pai que gosta de dar um nome bem forte para o filho. E é o caso aqui de Caim. Estão dando um nome pomposo, cheio de esperança, cheio de expectativa. Pode ser o nosso Messias. Mas eu aprendi uma coisa aqui, irmãos, que dar nome bonito aos filhos não é tudo, viu? Não é tudo. Você dar um nome bonito para o seu filho, você precisa forjar no seu filho o caráter de Cristo.
Você precisa ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho, é estando junto com Ele. Não é trazer para a igreja e voltar para casa, é vir para a igreja com Ele, é ensinar a palavra de Deus com Ele, acompanhar a palavra de Deus com Ele. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Aos pais competem, tem a responsabilidade de forjar em seus filhos o caráter de Cristo. Você está entendendo a mensagem do Senhor aqui esta noite? A responsabilidade que está sobre os seus ombros, pai e mãe. Compete ao pai e à mãe ensinar o filho ou a filha no caminho do Senhor, instruí-los na verdade. Percebo aqui que no tempo de Caim e Abel já havia prática religiosa. Aí eu pergunto aos irmãos, quem foi que ensinou a Caim e Abel a prática religiosa? Quem foi? Quem ensinou a Caim e Abel a prática religiosa de oferecer oferta ao Senhor, de adorar o Senhor? Quem ensinou? Os pais. Adão e Eva ensinaram. Então não é responsabilidade da igreja, primordialmente, ensinar os filhos o caminho do Senhor. É responsabilidade dos pais. Então aos pais cabe essa grande e enorme responsabilidade. A igreja é um complemento disso tudo. Então, eles aprenderam com os pais. Eles não tinham outros instrutores. Ambos aqui se apresentam para adorar o Senhor. Percebam lá que tanto Caim quanto Abel vão se apresentar para adorar o Senhor. Olha o versículo 3, irmão, se puder pôr para nós lá. O versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Então não foi só Abel que foi oferecer ali a oferta ao Senhor. Ambos, tanto Caim quanto Abel, foram oferecer uma oferta para Deus. Isso aqui envolve a religião, envolve a fé deles, porque eles haviam aprendido com seus pais. Então ambos descem e oferecem essa oferta ao Senhor. Porém, o que se percebe aqui, irmãos, é que dentro da casa era uma coisa. Lá, oferecendo culto para Deus era uma coisa, na casa era outra coisa. Eu não sei se isso acontece na igreja, aqui acho que não, porque às vezes algumas pessoas são uma coisa dentro da igreja, mas na casa é outra coisa, é outra natureza, é diferente da igreja. Um dia o filho chegou para o pai e disse assim: ô pai, vamos se mudar para a igreja. Ah, por quê, meu filho? Ah, porque lá na igreja o senhor é uma bênção, e aqui em casa o senhor me bate, me surra, e me briga e xinga. Mas graças a Deus que aqui não tem esse tipo de coisa, lá do rio para do outro lado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, eles eram uma coisa lá no ato de adoração, oferecendo a sua oferta ao Senhor, mas dentro de casa tinha o quê? Ciúme, inveja, disputa, quebra de comunhão, crise de relacionamento, mágoa congelada, insatisfação em ver o sucesso do outro. Então havia gente mal-humorada, e esse Caim aqui representa a pessoa mal-humorada, gente que tem um vulcão dentro do coração, gente que tem um semblante descaído, o coração envenenado por ira, com o peito encharcado de ódio. Irmão, quando isso acontece na vida da pessoa, a vida deixa de ser uma celebração, porque é terrível você conviver num ambiente com uma pessoa mal-humorada. Vai até uma altura, mas depois não dá mais. Ei, irmão, vamos quebrar esse mau humor aí em nome de Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus alegrar o nosso coração. Quem tem o Espírito de Deus é alegre, irmão, é feliz, porque tem o Espírito de Deus dentro de você. Pode estar passando por luta, por adversidade, pode estar doente, mas está alegre, porque tem Jesus no seu coração. E quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Então havia tudo isso aqui que eu relacionei aos irmãos, e principalmente a inveja, irmão. A inveja aqui era avassaladora, porque o texto sagrado diz que Deus rejeitou a Caim. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus primeiro rejeita a Caim.
Isso aqui gerou uma inveja terrível. Deus rejeita a Caim e a sua oferta. Está lá no texto, ó. Não se agradou de Caim e de sua oferta. Ao contrário de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Agora começa um ciúme doentio entre Caim e Abel. Porque Abel foi rejeitado, aliás, Caim foi rejeitado, a sua oferta fora rejeitada, mas Abel foi aceito e a sua oferta também foi aceita. Será que Deus recebeu a tua oferta aqui essa noite, irmão? A tua oferta, não estou falando de oferta financeira, estou falando da tua adoração. A tua oração quando você chegou, dobrou o seu joelho aqui nesse banco, nessa cadeira para falar com Deus. Deus recebeu a tua adoração esta noite, a tua oferta? Se não recebeu, você não tem certeza, levante as mãos para o céu agora, irmão, num gesto de oferecimento, de gratidão a Deus. Diga: Deus, receba esse culto aqui hoje, porque esse culto não é para mim, não é para minha glória, é para a tua glória, para o teu louvor. Eu vim aqui hoje para oferecer um culto ao Senhor, e tenha certeza que Ele vai receber essa tua oferta. Aqui começa uma disputa entre Caim e Abel. O texto diz que Caim ficou muito irado, mas não só irado, diz o texto que ele irou-se sobremaneira, irou-se e descaiu-lhe o semblante. Isso aqui é chamado de inveja, viu, irmão? Quando o texto diz que Caim irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante, ele foi dominado por uma inveja. E eu aprendi uma coisa, irmão, que a inveja é pior do que o ódio, sabia? A gente fala tanto do ódio, né? Não pode ter ódio, não pode mesmo, não pode guardar ódio no coração, rancor, raiva, ira, essas coisas. Mas você sabia que a inveja é pior do que tudo isso? A inveja tem um poder tão mortal, porque uma pessoa que tem inveja da outra, ela não suporta que aquela outra pessoa tenha vantagem em relação a ela. Ela fica doente. Ela fica doente quando vê um irmão prosperando mais do que ele, tendo mais sucesso do que ele. A inveja mata. E eu aqui vou me reportar a história de Saul e Davi. É um exemplo muito claro. Quando nós lemos, por exemplo, lá em 1 Samuel, atentamente lendo ali, você vai ver o que é que levou Saul à loucura. Foi uma música. Uma música levou Saul à loucura. Já pensou isso, irmão? Você acha que uma música tem poder de fazer isso? E olha que essa música fez sucesso naquela época, viu? Estava em todas as rádios, rádios gospel de Israel. Era mais pedida, era mais tocada. Qual que era a música, irmão? Não se lembram? Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Depois o senhor canta lá, irmão Zé. Eu não sei qual que é o ritmo dessa música aí. Essa música, irmãos, perturbou a alma de Saul. Nunca mais ele teve saúde emocional. Isso aqui é o espírito invejoso. Não pode ver o seu irmão se dando bem na vida que ele fica doente. Eu que tinha que estar lá, eu que tinha que fazer isso, era para mim isso aí. Ei, irmão, vamos orar e repreender toda a inveja, viu? Inveja não pode estar no coração do crente não, viu? Em nome de Jesus. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, o diabo não vai tomar, em nome de Jesus. Mas a inveja é uma coisa terrível. Porque na cabeça de Saul, ninguém podia ser mais prestigiado do que ele. Ninguém. Se alguém aparecesse mais do que ele, ele ficava doente. E é o que aconteceu aqui com o Saul. Então o invejoso, ele não quer o que você tem, ele apenas quer que você não tenha. Ele não pode ter. Quando você tem, ele fica doente. Então, meus irmãos, a inveja é obra da carne. É o problema aqui do filho pródigo. É o problema do filho pródigo. Ele não queria, aliás, o irmão do filho pródigo, né? O irmão mais velho, ele não queria que o seu irmão tivesse. Eu estou aqui há tantos anos, nunca mataram nem um bezerro, nem uma galinha para mim. Agora chega esse meu irmão aí que aprontou aí pela vida e matam o animal cevado, o bezerro cevado.
Nunca me deram chinelo, mas deram alparcas. Olha a sandália que colocaram no pé dele, anel no dedo. É o espírito da inveja, irmão. Você é feliz quando Deus abençoa o teu irmão? Você não vai ficar bravo não se você vê o teu irmão sendo abençoado por Deus? Não vai, né? Vai ficar feliz quando você vê o teu irmão chegando com um carro novo aqui na igreja? Você vai se alegrar com ele, meu irmão? Quando o irmão conseguir comprar uma casa nova, você vai se alegrar com ele? Ou vai dizer, não, aquela casa tinha que ser minha? Quantos vão se alegrar quando vê o irmão sendo abençoado aqui na igreja? Oh, aleluia, eu estou dizendo isso, irmão, porque se você se alegrar, porque depois vai chegar a tua vez também. Não importa se ele alcançou primeiro, mas a tua vez vai chegar em nome de Jesus. Então alegra o teu coração na presença do Senhor. Não tenha inveja, irmão. Caim foi dominado pela inveja. A inveja matou Caim. Então isso é muito perigoso. Então a inveja é desejar não apenas o que é do outro, é desejar a destruição do outro. Eu não sei se os irmãos se lembram daquela guerra que houve lá no início da década de 90. Eu sei que a maioria dos irmãos não eram nascidos ainda, né? A guerra do Iraque com o Kuwait. Quando o Saddam Hussein perdeu a guerra pelas forças armadas dos Estados Unidos, e ele então teria que ser deposto, tirado do poder. Só que antes dele ser deposto, tirado do poder, sabe o que ele fez? Foi lá e botou fogo em todos os poços de petróleo. Não se lembra disso? Comecinho da década de 90, estava morando lá em Sete Quedas. Eu acompanhei pela revista Veja toda essa história. Quer dizer, não vai ser meu, não vou usufruir, mas eles também não vão. O invejoso é assim, irmão. Se não é para mim, para ele também não. Vocês não viram o que acontece nos crimes passionais? Isso acontece muito em crimes passionais. Se você não vai ser minha mulher, não vai ser de mais ninguém. Vai lá e mata a mulher. Já viram isso aí? Ah, você deixou de namorar comigo? Então morre. Pá, e mata. Se não é para ser meu, se não é para ser minha, então não vai ser de mais ninguém. Crimes passionais. Tem muito acontecido isso aí, irmão. Dominados pela inveja, pelo ódio, tudo misturado. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos livra desse mal. Que Deus nos livra da inveja, que é irmã gêmea da cobiça. Que Deus nos livra da inveja, que Deus nos livra da cobiça, porque são obras da carne. E o maligno usa para destruir as pessoas. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 3,12 que Caim era filho do maligno. E o maligno é destruidor. O maligno não suporta ver o sucesso do outro. Quem é maligno não consegue ver o bem do outro, porque o outro conquistou na frente dele, porque o outro alcançou primeiro que ele, porque o outro chegou primeiro lá, porque o outro teve mais do que ele. É o espírito da inveja, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Então sinta-se bem quando você vê o seu irmão sendo abençoado por Deus. Eu me lembrei daquela ilustração da cobra e do vagalume, acho que já é conhecido de todos os irmãos, quando a cobra começou a perseguir o vagalume. Já ouviram essa, né, irmãos? Já ouviram essa? A cobra começou a perseguir o vagalume, e o vagalume, desesperado, voava para um lado, pulava para o outro, ia para um lado, até que se cansou um dia. Se cansou, não estava aguentando mais. A cobra queria matá-lo, e ele disse assim: bom, já que você vai me matar mesmo, eu vou te fazer pelo menos 3 perguntas. Me permite? A cobra disse assim: ó, eu não abro concessão, mas vou abrir para você dessa vez. E o vagalume pergunta para a cobra: eu te fiz algum mal para você estar querendo me destruir? E a cobra disse: não, você não me fez nenhum mal. A segunda pergunta, o vagalume pergunta para a cobra: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação. Aí vem a terceira pergunta, o vagalume pergunta para a cobra: então por que é que você quer me destruir? E a cobra diz: porque eu não suporto ver o seu brilho. E tem crente, irmão, não, crente não, né, irmão, pelo amor de Deus, mas tem gente que é dominado pela inveja, que não consegue ver o irmão brilhar.
Ei, irmão, agradeça a Deus pela vida do irmão que você tem aí do seu lado, seu companheiro de ministério, seu irmão de igreja, oh aleluia, que vai morar no mesmo céu. Se ele brilhar, deixa ele brilhar, glorifica o nome do Senhor, você vai brilhar também, tudo vai ser para a glória de Deus. Mas tem gente que não suporta ver o brilho do outro, é o espírito da inveja. Que Deus nos guarde, né, irmãos? E Deus nos livra desse perigo. Então veja bem aqui, irmãos, a terceira lição. Os sentimentos perigosos, eles são tão sutis, e por isso precisamos ter cuidado com eles. Transpiram até na hora da adoração. Olha o perigo aqui, irmãos. Esse sentimento de inveja, de cobiça, às vezes transpira até na hora da adoração. Porque a irmã veio aqui e cantou bonito e eu não me senti bem, porque era eu que tinha que estar cantando bonito lá na frente. Porque eu canto melhor que fulano, eu prego melhor que fulano. Não deixe esse espírito mau, irmãos, transpirar no meio da igreja, no meio da sua família. Não aceita isso para a tua vida, em nome de Jesus. Você está entendendo a mensagem de Deus aqui esta noite, irmão? Adoração. Você sabia que a adoração é a maior prioridade da igreja, irmãos? A adoração é a maior prioridade da nossa vida. Às vezes nós pensamos que a nossa prioridade é a missão, mas a nossa maior prioridade é a adoração a Deus. Está no topo. Porque quando nós ganhamos pessoas para Jesus, é para que elas venham também adorar ao Senhor. O fim último do homem é adorar a Deus. O fim último do homem é a glória para Deus. Nunca a glória para o homem, mas sempre a glória para Deus. Conforme disse a Bíblia, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a missão mais nobre, mais importante do homem é a adoração a Deus. Quantos vieram aqui para adorar a Deus esta noite? Mas notem aqui, irmãos, que antes de Deus aceitar a tua adoração, Ele tem que aceitar a tua vida primeiro. É o que nós aprendemos desse texto. Perceba que Deus aceita primeiro Abel, depois a sua oferta. Não importa o quão bonito você cantou aqui, não importa o quão eloquente foi o sermão que você pregou, não importa a posição que você tomou no pódio, não importa. Deus tem que aceitar a tua vida primeiro antes da tua adoração. Como é que está a tua vida hoje diante do Senhor, para você oferecer a tua adoração para Ele? Primeiro é a tua vida. Veja o que diz o versículo 4, que primeiro Deus se agradou de Abel, e depois Deus se agradou da oferta de Abel. Versículo 5, a parte A. Primeiro Deus rejeitou a Caim, depois Deus rejeitou a oferta de Caim. É o pacote, é o conjunto. Então percebam aqui, irmãos, que a vida vai primeiro que a oferta, porque a vida é a essência da oferta. Aleluia. É por isso que a Bíblia em Provérbios 21, 27 diz assim, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. O sacrifício do ímpio não vale nada para Deus, é abominação. Mas o teu sacrifício, se a tua vida está diante de Deus, Ele vai aceitar a tua vida e vai aceitar também a tua adoração. É nesse sentido também, irmãos, que Jesus Cristo disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nota ali, irmãos, que a primeira palavra Espírito refere-se ao Espírito Santo de Deus. Mas a segunda palavra Espírito aqui, ela não aparece com a letra inicial maiúscula. Ela está Espírito em letras minúsculas. Por quê? Porque o homem deve adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito? Adorar a Deus de todo o coração,
adorar a Deus com sinceridade, adorar a Deus de verdade. Será que existe adoração falsa? Será que existe adoração mecanizada? É claro que existe. Mas quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você vai adorar com coração, com sinceridade, sem hipocrisia. E quando diz assim, em verdade, significa que o seu culto tem que ser bíblico. O seu culto, o nosso culto tem que ser de acordo com o que está prescrito nesta palavra. Eu não tenho direito de oferecer um culto do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu planejo, é do jeito que Deus quer. Como é que você está oferecendo o seu culto esta noite? Como está o teu coração hoje aqui, irmão? Para você terminar esse culto oferecendo para Deus a tua adoração. Como está o teu coração aqui agora? Será que você está com o coração limpo para você adorar a Deus? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu vou adorar a Deus do meu modo, do meu jeito. Não, você não está autorizado a fazer isso. Não é do seu modo, não é do seu jeito, não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Deus estabeleceu maneira e tem que ser em espírito e em verdade. Quantos vieram para adorar a Deus em espírito e em verdade esta noite? Pastor, mas o meu coração, eu estou aqui, mas estou com o coração muito amargurado. Então você precisa limpar o teu coração. Pastor, eu estou aqui porque deu um problema lá em casa. Então acerta o teu problema hoje para Deus receber a tua adoração. Pastor, eu vim aqui hoje muito magoado porque alguém me disse uma coisa. Então perdoa em nome de Jesus, porque senão a tua adoração não vai passar desse teto. Se você quer que a tua adoração chegue até Deus, está na hora de você fazer um acerto com Deus aqui diante desse altar.